Olá, meu nome é Fábio Meu nome é Danilo. e sejam bem-vindos ao nosso trabalho da Semana Paulo Freire com o tema Saúde Mental na Pandemia. O anúncio dado pela OMS de que estávamos diante de uma pandemia gerou diversas mudanças no funcionamento da sociedade. Pessoas em quarentena, cidadãos preocupados por não poderem sair de casa, funcionários trabalhando em home office, escolas, universidades e comércios fechados. Para entender melhor esse turbilhão de sensações que invadem nossa cabeça, resolvi procurar nos livros de história exemplos de crises do passado que poderiam ajudar a entender o que vivemos hoje. Será que existiu algum momento que nossos tataravós passaram por uma situação similar? O primeiro exemplo que apareceu nas leituras foi a gripe espanhola, uma pandemia que, apesar do nome, começou nos Estados Unidos no ano de 1918, durante a Primeira Guerra Mundial. Soldados americanos levaram o vírus influenza para os frontes de batalha na Europa, onde a doença se disseminou e matou entre 17 e 50 milhões de pessoas. Mas essa não é uma comparação justa. Os modelos de comunicação e locomoção eram absolutamente diferentes há um século, quando todos dependiam de navios a vapor e telegramas. Hoje conseguimos cruzar o mundo de avião em poucas horas, o que certamente contribuiu para a disseminação do coronavírus, e a tecnologia permite que as informações cheguem a todo mundo quase que instantaneamente pelas redes sociais. Do ponto de vista da saúde mental, o episódio de 1918 também não serve como modelo para os tempos atuais. Especialidades como a psiquiatria e a psicologia davam seus primeiros passos nas décadas iniciais do século XX, e as emoções humanas ainda não eram consideradas um fator preponderante para a saúde. Aquele era o momento que Freud publicava seus trabalhos mais importantes, que definiriam a área. Curiosamente, o próprio Freud vivenciou a perda de uma filha por causa da gripe espanhola. Mesmo assim, o pai da psicanálise não chegou a refletir ou se debruçar sobre os efeitos da pandemia sobre a psique. Em um período sem precedentes como esse, nada mais justo e sensato do que ouvir o que nos diz a biologia. Quando estamos diante de uma ameaça à vida, ativamos o mecanismo de luta ou fuga. Esse mecanismo, herdado dos nossos mais remotos antepassados, se traduz hoje numa palavra corriqueira: estresse. Há milhares de anos, o homem das cavernas que andava pelas savanas e encontrava uma fera no caminho tinha que se decidir entre partir para cima ou sair correndo. E é essa reação que deixa o organismo preparado para agir. O cérebro lança o comando para uma glândula que começa a produzir cortisol, o famoso hormônio do estresse. Isso, por sua vez, faz o coração disparar, com o objetivo de levar mais sangue para os músculos trabalharem. A respiração se acelera na tentativa de captar mais oxigênio. Estoques de energia são liberados para servir de combustível, e graças a esse sistema veloz e refinado, nossa espécie conseguiu sobreviver às adversidades. O problema é que o inimigo de 2020 não tem rosto, nem dá para fugir. Como pode estar em qualquer lugar, representa um perigo permanente, o que dispara o gatilho da atenção a todo instante. Em paralelo ao coronavírus, vemos surgir uma pandemia de medo e estresse. Nós fizemos uma pesquisa através do Forms com o intuito de saber como as pessoas estão lidando com o isolamento social e também como está indo a saúde mental delas. A primeira pergunta que fizemos foi sobre exercícios físicos e a relação deles com problemas psicológicos. Quase 60% das pessoas afirmaram ter parado de praticar exercícios físicos por conta de problemas psicológicos decorrentes do isolamento social, por exemplo, desânimo, ansiedade ou estresse. Nessa pergunta, buscamos saber de forma geral como está a saúde mental das pessoas durante o isolamento social. E, como podemos ver, a maioria afirmou estar com um psicológico péssimo. Partindo para o desenvolvimento de problemas psicológicos, fizemos essa pergunta para saber se algum tipo de problema psicológico foi desenvolvido durante o isolamento social. Mais de 50% das pessoas afirmaram ter sintomas, apesar de não terem um diagnóstico concreto, e 13% desenvolveram algum tipo de problema psicológico, confirmado por diagnóstico. Isso mostra que 60% das pessoas tiveram suas mentes prejudicadas por conta do isolamento. Passando para o contexto profissional, fizemos essa pergunta para saber quantas pessoas estão com dificuldade decorrente de problema psicológico no ambiente de trabalho ou na escola. Mais de 80% das pessoas afirmaram que estão passando por dificuldades, por exemplo, desânimo ao fazer as atividades, ansiedade ao ir ao trabalho, etc.
Isso mostra que, além de prejudicar a vida social, os problemas psicológicos gerados pelo isolamento prejudicam também a vida profissional. Na próxima pergunta, buscamos saber o ganho e a perda de peso decorrente de problemas psicológicos. 60% das pessoas afirmaram ter ganho peso, enquanto 40% perdeu. Na próxima pergunta, buscamos saber sobre as pessoas que já tinham algum tipo de problema psicológico antes do início do isolamento social e como esse problema está indo hoje em dia. 60% das pessoas disseram ter algum grau de agravamento durante o isolamento social, apesar da maioria afirmar que esse agravamento é pequeno. Sobre insônia, mais de 60% das pessoas afirmaram ter desenvolvido algum grau, decorrente da ansiedade gerada nesse momento de isolamento. Partindo para problemas físicos decorrentes de problemas psicológicos, um estudo mostra que, ao passar por uma situação de estresse ou pensamentos depressivos, uma pessoa pode diminuir sua taxa de anticorpos, causando problemas físicos. Nessa pergunta, 40% das pessoas afirmaram ter desenvolvido algum tipo de problema físico, por exemplo, falta de vitaminas, sedentarismo ou até mesmo insônia. Por último, ansiedade social. Ela é definida como nervosismo ou desconforto extremo em situações sociais, como por exemplo no ambiente de trabalho ou na escola. Mais de 50% das pessoas afirmaram ter desenvolvido algum grau de ansiedade social e 25% não têm certeza, mas sentem os sintomas. Isso pode ser gerado pela retirada da zona de conforto de uma pessoa durante o isolamento. Por exemplo, a pessoa está acostumada a ficar apenas dentro de casa, convivendo com uma ou duas pessoas no máximo, por conta do isolamento social. Quando essa pessoa tem que voltar ao trabalho ou ao médico, por exemplo, a ansiedade social é gerada, por ter, de certa forma, desacostumado a conviver em sociedade, por conta do isolamento. Esse foi o nosso trabalho. Obrigado pela atenção. Obrigado pela atenção. Se você puder ficar em casa, fique. Usem álcool gel e usem máscara.